Eu tô, assim, emocionada de compartilhar isso com vocês, porque é muito difícil você dar tiros no escuro de algo que diz respeito à sua saúde, sabe? 32 anos esperando, gente. Saiu a nossa saga e está chegando ao fim ou ganhando novos capítulos, na verdade. Oi, pessoal, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu nome é Agatha Santos e esse é o nosso canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente para você que está aqui. Sabe que eu gravo muito vlogs, né? O vídeo de hoje é mais uma conversa. Quem me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, sabe que eu estou há um bom tempo numa busca por diagnóstico. Eu tenho 32 anos e eu nasci com um problema de pele que ninguém havia descoberto dentro desses 32 anos da minha existência. Eu já nasci com esse problema de pele e sempre fui tratada nos hospitais escolas aqui da minha região. Os melhores dermatologistas foram meus dermatologistas. Eu fiz muitos exames patológicos ao longo da minha vida, mas ninguém nunca conseguiu descobrir o que eu tinha. E aí eu quero explicar um pouquinho para a galera que está chegando agora. Eu sou a filha do meio de 3 filhos e só eu nasci com esse problema. Desde quando eu saí da maternidade, eu tinha bolinhas na minha pele que da noite pro dia viravam bolhas do tamanho de uma laranja. Essas bolhas estouravam e ficavam parecendo queimaduras de 2º e 3º grau. Aquela pele apodrecia e caía. Foi assim durante toda a minha vida. Minha mãe sofreu muito, porque quando ela me levava para o médico, para consultas, as pessoas olhavam e falavam: quem é a mãe incompetente dessa criança que deixou ela se queimar desse jeito? Porque parecia queimadura, mas não era. E esse tipo de enfermidade acometia muito mais meus braços e pernas, né? Tanto que a minha pele é diferente dos meus braços e das minhas pernas, tem uma tonalidade mais escura, a textura da pele é diferente. E só eu na minha família tenho isso, gente, só eu. Fiz muitos exames, eu fiz pelo menos 6 biópsias, que eu me lembro. Eu tenho lembranças muito frescas da minha infância, eu tenho uma memória muito boa, então eu me lembro muito bem. Eu fiz exame de ter que tirar a pele e enfaixar tudo e eu desmaiava na hora de fazer a higienização. Minha avó era enfermeira, então ela ajudava muito nos cuidados. Na época, anos 90, minha mãe não tinha condições financeiras, enfim. Então foi muito difícil mesmo. Perdi anos escolares por isso, e isso foi até a minha adolescência dessa forma, dando bolhas, a minha pele mudando, por não saber o que era. A minha infância foi muito regrada, por exemplo, minha mãe não deixava comer nada remoso, porque ela tinha medo de inflamar. Foi uma infância complicada nesse sentido, que outras crianças comiam, não podia comer, o que outras crianças faziam, não podia fazer. Tinha que tomar muito cuidado com as minhas brincadeiras, que eu não podia me machucar, porque se eu me machucasse, a pele poderia inflamar e ter todo aquele sofrimento novamente. E fiz uso de muitas medicações sem saber o que era, porque não se chegava a um resultado preciso. Eu tenho marca de biópsia. Para quem não sabe o que é biópsia, é um tipo de exame. E aí, se tem algum estudante de medicina aqui vai poder me ajudar, eu vou falar assim, a grosso modo, tá? Como alguém que fez muitas ao longo da vida. Eles tiram um fragmento de uma área da nossa pele, do nosso corpo afetado pela possível doença e leva para exame para poder identificar o que é, que patologia é aquela. Então tem marca de biópsia na minha barriga, eu tenho no pé, eu tenho na perna, eu tenho em vários lugares do corpo, mas nunca deu um resultado preciso. Eu nasci em 92 e até hoje muita coisa se perdeu. Eu fui tratada durante muito tempo nos hospitais e escolas, mas quando eu alcancei a minha adolescência não, na verdade, quando eu alcancei a minha juventude, que eu comecei a trabalhar, eu migrei para consultórios particulares. Por quê? Porque nos hospitais e escolas, a demora por consulta é muito grande, né? Então, na minha última biópsia, eu tinha lá pelos meus 17 anos, deu um resultado de dermatite atópica. Então, a partir dos meus 17 anos, eu comecei a tratar como dermatite atópica. Mas, para minha surpresa, e aí eu estava tratando no particular, para minha surpresa, toda a medicação que eu usava não funcionava comigo. Minha última crise com bolhas foi ali nos 17 anos.
Depois disso, eu parei de ter essas bolhas que cresciam da noite pro dia, enfim. Mas eu continuei tendo uma pele extremamente sensível. Minha pele sempre foi extremamente ressecada e sensível. Tão ressecada que chega a ficar cinza quando eu tô sem hidratante. Ela racha quando eu fico sem hidratante. Então, eu sempre fiz uso de hidratantes de dermocosméticos. Não podia ser esses hidratantes de marcas mais comuns. Eu sempre usei CeraVe, Cetaphil, Hidraporin AI, que são hidratantes de custo elevado. É tudo muito caro para a pele, tudo muito caro. Então, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, eu passei a cuidar dessas responsabilidades minhas, né, que são coisas da minha saúde mesmo. Tirei um pouco da minha mãe e trouxe para mim e passei a custear isso. Só que tudo quanto é tipo de medicamento que eu fazia uso, seja de uso tópico como pomadas ou via oral, não funcionava comigo, não funcionava. E eu sempre tratei como dermatite atópica. Não dava certo com o médico, trocava para outro, não dava certo com esse outro, ia para outro. E sempre falando, ó, eu tenho dermatite atópica. Fiz uso de metrexato, fiz uso de ácido fólico, folim, muita coisa. E nada dava jeito. Até que no ano retrasado, no consultório particular, uma médica chegou para mim porque eu tinha muitas crises. E como eram as minhas crises? Parou de dar bolha, mas eu sentia em diversos momentos, dependia muito do meu estado emocional, uma ardência na minha pele que era assim, algo instantâneo. E tudo que eu tinha contato podia inflamar. Eu comecei a perceber que quando eu tinha contato com coisas sintéticas, roupas sintéticas, superfícies sintéticas, a minha pele irritava desse modo, assim. Eu lembro que uma vez eu sentei para comer um salgado em uma lanchonete que o assento era de concreto. E eu estava bem nesse dia. Foi eu sentar que a minha pele começou a assar. E como que é essa dor? Imagina que você é uma pessoa branca de pele clara que fica no sol de 9 horas da manhã até, sei lá, meio-dia. Você sai parecendo um camarão e não pode encostar em nada porque sua pele tá queimando. Era esse tipo de dor que eu sentia. Instantaneamente. Se eu usava uma calça... Gente, eu não sei o que é usar uma calça jeans há não sei quantos anos. Por quê? Se eu coloco uma calça jeans, minha pele começa a pinicar, começa a assar. E quando eu tiro essa calça, fiquei com a calça 1 hora. A costura da calça transfere toda pra minha pele. Tudo que é sintético. Eu ando muito com uma canga no meu braço para eu poder colocar em assentos sintéticos, por exemplo. Cheguei numa lanchonete, a cadeira é de plástico. Eu tenho que colocar. Se eu sentar só na cadeira, minha pele começa a assar. Então eu mesma comecei a tirar coisas sintéticas. Eu só uso roupa, né, de algodão, de linho, de viscolinho, tramas naturais, fibras naturais, porque sintético não posso. Roupa de cama, não posso nada sintético. Minha roupa de cama tem que ser de algodão, porque eu não consigo dormir de tanta ardência e minha pele pinica muito. Então eu comecei a tirar isso. Quando foi no ano retrasado, no consultório particular, uma médica chegou para mim e falou assim, Agatha, eu não tenho mais o que indicar para você, porque você já fez uso de tudo quanto é tipo de medicação. Eu vou te orientar a retornar para o hospital escola, porque lá eles vão poder te ajudar mais. E, gente, foi uma consulta assim onde eu chorei, porque meu corpo estava todo inflamado. Não tinha bolhas, mas tinha essa ardência. E as áreas onde eu tenho essas ardências, elas, assim como a ardência é algo instantâneo, a área muda de textura instantaneamente. Aquilo fica vermelho e depois vai ficando muito escuro e depois vira uma crosta, uma pele muito grossa ali naquela área. Isso afeta muito a estética, então assim, eu não sabia mais o que fazer. O que os médicos passaram a me orientar é, momentos de crise, toma loratadina. Então eu tava à base de loratadina. Tinha dia que eu tomava 4 loratadinas para conseguir dormir. Então a médica me indicou retornar para um hospital escola. Vou eu retornar para o hospital escola naquela saga de buscar uma consulta. E fui até o posto aqui do meu bairro, pedi uma consulta. O médico marcou para mim, fez todo o trâmite, né? Aguardei a consulta. Quando finalmente saiu no hospital escola aqui da minha região, eu fui. Todas as vezes que eu vou a consultórios, os médicos ficam muito curiosos quando eu começo a contar a minha história. E uma coisa curiosíssima que aconteceu é que ao longo da minha vida eu fiz 3 ciclos de Roacutan, que eu sempre tive problema com acne adulta por questões hormonais.
E o Roacutan, quem já tomou isotretinoína, sabe que é um tipo de medicação que te resseca por inteiro. Até fazer as suas necessidades fisiológicas é difícil quando você toma Roacutan. Curiosamente, o meu problema de pele desapareceu. Não foi nem amenizar, ele desapareceu as 3 vezes que eu tomei Roacutan. Desapareceu ao ponto de eu não precisar usar hidratante, porque a minha pele ficou extremamente hidratada. O meu rosto ressecou, aonde eu não tenho problema de pele, eu nunca tive problema de pele no rosto. Mas a minha pele, braços, pernas, cotovelo, joelho, ficou extremamente hidratado. Então os médicos sempre acharam isso muito curioso. Porque passar protocolo com isotretinoína era uma preocupação extrema para os médicos que me acompanhavam, assim, por conta desse ressecamento. Eles tinham medo da minha pele rachar, de inflamar, e isso nunca aconteceu, muito pelo contrário, minha pele ficava completamente hidratada. Eu não posso ter contato com poeira. O ano passado, meu ambiente de trabalho estava em reforma e me desencadeou uma crise assim, terrível, que eu não aguentava ficar no lugar, eu já chegava me coçando. E ambiente de trabalho é um pouco difícil a compreensão em relação às doenças de pele, que as pessoas acham que a gente está fazendo corpo mole, mas isso é muito sério. Então, assim, aconteceu de eu ter que sair direto para consulta médica, buscar uma consulta médica, e aí não tinha como eu ir no público, eu tive que ir no particular para poder relatar, mas quando eu mostrar, as pessoas falavam, você não pode voltar para o seu trabalho. Isso me aconteceu muito, né? Então, assim, quando eu cheguei para consulta, foi um médico e uma residente. Os dois são médicos, eu considero os dois médicos, mas enfim, era o professor e a residente. E eu fiquei muito feliz de ter o sexo masculino e feminino me atendendo, porque geralmente eu passava só por mulheres, né, quando eu fui pro particular. E eu sentia que não era um atendimento muito humano, assim, né, eu senti um pouco essa necessidade da humanidade. Às vezes parecia que estava fazendo pouco caso. No hospital escola, eles foram extremamente humanos comigo. Foi um protocolo que eu já tinha conhecimento. Sempre que eu chegava no hospital escola, era tirar a roupa para que os médicos pudessem analisar minha pele. Isso sempre aconteceu, então eu acabei perdendo a vergonha. Já aconteceu de eu entrar em uma sala com 10 residentes, eles ficarem lá me examinando. Isso na minha infância, eu me lembro muito bem. Então eles logo me pediram para fazer isso. E eu estava desenvolvendo um trabalho na minha escola com os meus alunos que envolviam fotos da minha infância. E assim, graças a Deus, no momento da consulta eu tava com essas fotos na minha bolsa. E eu comecei a explicar para os médicos tudo isso que eu já expliquei para vocês e falei, olha, eu tenho umas fotos da minha infância aqui dentro da minha bolsa, vocês gostariam de ver? E aí eles viram que nas fotos dava para ver, ainda que fotos antigas, né, dava para ver a diferença na textura da minha pele, enfim. E explicando, o médico falou assim, seu caso é muito curioso, mas eu tenho certeza que o que você tem não é dermatite. Eu falei, caraca, tratando desde os meus 17 anos como dermatite. Ele falou, e esse diagnóstico veio com uma biópsia que você fez? Eu, sim, veio na minha última biópsia, que foi na barriga. Aí, o que pode ter acontecido é que surgem novas patologias em todo o tempo, a medicina avança. Talvez esse era o diagnóstico que tinha para aquela época. Mas o seu histórico, como você conta, eu tenho certeza que não é dermatite. Tenho certeza que não é. Parece, mas não é. Falei, tá, e qual vai ser o próximo passo? Ele, voltamos à estaca zero, precisamos fazer uma nova biópsia. E a minha pele já estava bem inflamada. Ele falou, olha, para fazer a biópsia, você não vai tomar remédio nenhum. Eu só estava tomando loratadina em épocas de crise. Ele falou, você não vai mais tomar remédio nenhum até a data da biópsia, você só vai usar hidratante. Uma coisa que eu vou te falar é, se prepara, porque a sua pele vai piorar. Mas tenha isso como uma esperança. Quanto mais inflamada a sua pele tiver, mais próximo estaremos de um resultado preciso na sua biópsia, porque a biópsia ela vai usar uma área que esteja muito inflamada da sua pele. Falei, tudo bem, então vamos aguardar. E aí, quando chegou a data da biópsia, eu pedi para fazer no glúteo, porque é uma área que eu tenho inflamação crônica e estava muito inflamada. O professor, o médico professor, ele foi um pouco resistente em relação a isso, que ele falou, você é mulher, é uma área muito cara para mulher, vocês têm um apego estético com a área do glúteo. Eu falei, doutor, dadas as circunstâncias, eu prefiro fazer, porque é o lugar que está mais inflamado. Aí, então tá, e aí ele escolheu fazer a biópsia na dobrinha mesmo, assim, do bumbum, na parte de baixo, sabe?
E foi a biópsia que mais me doeu, gente, fazer. Biópsia é um procedimento que geralmente não dói, mas é um procedimento que você tem que levar ponto, você tem que levar anestesia. Eles tiram um pedacinho que, assim, de milímetros, sabe? Da sua epiderme, da sua pele ali, da área, para poder levar para análise. Mas essa biópsia doeu muito. Eu acho que por ter sido na dobrinha do glúteo, quando eu andava, aquilo repuxava. Tanto que o meu ponto caiu e eu não vi. Ele inflamou, depois caiu e eu não vi. Eu só fiquei sabendo na data de tirar o ponto na unidade de saúde aqui perto de casa. Mas fiz a biópsia e aí foram 2 meses para sair o resultado, gente. 2 meses de muita angústia, mas também de muita oração. Nossa, eu falava, Deus, nos ajuda, Senhor, que fique claro dessa vez, sabe? Eu considero que Deus fez um milagre porque a partir dos meus 17 anos eu pude ter uma vida comum. Eu não tinha mais restrições alimentares, eu só procurava assim, né, de, sei lá, dos 2 anos, de 2 anos pra cá, passei a comer menos glúten, eu não como muita carne, quase não como carne, assim, pela minha relação com os animais, mas eu nunca gostei muito de carne mesmo. Leite também, derivados do leite, eu tento reduzir o consumo, ainda como, mas tento reduzir o consumo, mas eu tenho essas questões. Agora, sim, em relação à roupa, essas coisas, isso eu tenho muitas restrições. Agora, alimentação, não, eu pude trabalhar, eu pude estudar, sem perder anos escolares, porque foi algo que me aconteceu muito na minha infância, eu ficava meses sem estudar por conta disso. Então, eu pude ter uma qualidade de vida melhor a partir da minha adolescência, quando eu parei de ter bolhas, né? Então, pude ter mais qualidade de vida. Por algumas pessoas que me conhecem, pensam assim, ela não tem mais bolha, então nem precisa mais buscar ajuda. Eu nunca desisti de ter melhor qualidade de vida. Porque eu sempre tive consciência de que isso me fazia mal em muitos momentos da minha vida, assim. Eu amo praia, às vezes eu ficava com vergonha de ir à praia, tipo, eu preciso ir porque isso faz bem pra minha pele, mas eu tô com vergonha porque as pessoas vão ficar olhando, sabe? As restrições em relação à roupa, gente, até roupa íntima é uma coisa que me pode pinicar a minha pele, pode irritar a minha pele, dependendo do tipo de costura. Sabe aquelas bolinhas que tem aqui, assim, na alça do sutiã pra poder sustentar mesmo a alça? Aquilo faz mal pra minha pele, por ser plástico. Então, eu nunca deixei de buscar uma melhor qualidade de vida, compreendendo que a medicina avança. Eu falei, não, vou continuar buscando, sabe? Mesmo que para as pessoas não tenha necessidade, eu vou continuar buscando. Então, eu fiz a biópsia, foram 2 meses esperando, o resultado finalmente saiu. E aí eu fui buscar na semana passada. Cheguei lá, no hospital escola, fui direto para o ambulatório e descobri que não estava lá. E aí me pediram para ir para patologia. Eu falei, bem, se está ainda na patologia, deve ser algo assim, que eles estão querendo estudar muito. Fui até a patologia e cheguei lá, gente. A médica responsável pela patologia não estava. E aí eles me explicaram que meu exame estava pronto, mas eles não podiam me entregar. Meu Deus! Eu falei, moço, pelo amor de Deus! Eu não posso te entregar, tem que ter a assinatura da médica. Aí eu vi quando ele abriu assim na tela do computador, Aí ele fechou, eu falei, Jesus amado, ele falou, vem aqui amanhã. Eu falei, claro que eu virei aqui amanhã, eu preciso disso, eu tô dependendo disso, eu tô ansiosa por isso. Aí ele, vem aqui amanhã, que amanhã ela vai estar aqui. Eu falei, tá bom. Aí, foi no dia seguinte, acordei e falei, vou tomar banho e vou buscar o resultado do meu exame. Mas sabe quando vem uma coisa assim na sua cabeça, tipo, não vai cedo? Vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa? Então, fui fazer isso. Limpei a casa, saí de casa, era 11 horas. Falei, eu vou chegar lá de tarde. Meu Deus, e minha mãe sempre fala pra resolver as coisas logo quando a gente acorda. Mas enfim, fui pra lá, quando eu cheguei na patologia novamente, aí fui direto na patologia. Nossa, a médica não tá aqui. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não acredito. Vocês imprimiram isso ontem e pediram pra ela assinar, não? Aí ela falou, não, a gente tem que imprimir na hora pro médico, senão pode sair daqui e tal. Vou ligar pra ela. Aí ligaram pra médica e felizmente a médica estava dentro do hospital, né? Aí ela retornou e ela falou assim, você que é paciente? Eu falei, sim. Ela falou assim, seu exame tá pronto, mas eles não te entregaram porque eu falei que eu queria conhecer você. Porque o seu caso é muito curioso. Aí eu, Aí ela, sim, eu posso olhar a sua pele? Eu falei, pode. Aí eu mostrei pra ela os braços, pernas, algo assim. Então, meu coração. Ela,
chegamos a um resultado preciso do seu exame. Eu falei, Deus, ela falou, são 32 anos com a pele desse jeito, com esse mesmo problema, como você citou no seu histórico. Eu falei, 32 anos. Ela, chegamos a um resultado preciso. Seus exames nem precisaram ir para São Paulo, porque parte dos exames vão para São Paulo. E o que eu posso te pedir é o seguinte, ainda que você tenha o resultado preciso, agora nós vamos tratar, mas continue no hospital escola, porque aqui nós temos mais a te oferecer do que um consultório particular. E aí eu paro para fazer um adendo, tá? Defendendo a universidade pública. Eu sou cria de federal, gente, sou cotista. E assim, muita gente fala das universidades federais. Eu brinco muito com os meus alunos, quando eu dou aula para ensino médio, que toda mulher tem uma história com um homem que tentou algo com ela, não conseguiu e saiu falando mal. A Universidade Federal, ela passa pelo mesmo problema. Grande parte das pessoas que falam mal da federal nunca pisaram dentro de uma federal. Ah, mas federal tem todo tipo de gente. Em qualquer lugar. Se você entrar dentro de uma igreja, tem todo tipo de gente. Mas as universidades públicas federais, elas prestam um serviço para a sociedade de pesquisa, de busca de novas patologias. Eu estou indo no Hospital Escola, que é uma universidade federal, ok? Então, assim, e fui orientada a voltar para lá porque a médica particular me falou exatamente isso. Lá você vai poder fazer todos os exames e eles farão uma pesquisa mais aprofundada no seu problema. E de fato é isso que está acontecendo. Então eu defendo as universidades federais, defendo as universidades federais públicas, porque elas prestam um serviço para a sociedade também, além de ser um lugar onde nós aprendemos muito. Então é isso. E aí, gente, tá aqui. Glória a Deus. Saiu o resultado, finalmente. E o meu retorno no dermatologista é só em abril. Só que 32 anos com uma coisa e querendo descobrir o que é, eu não peguei esse papel e guardei. Eu cheguei em casa e fui pesquisar sobre. E vi aqui que a conclusão do meu exame foi que eu tenho 2 problemas de pele. Não é um só. Um que explica o porquê que muitas áreas da minha pele são mais escuras e a pele muda de textura. E outro que vai explicar essa dor, essa irritação, esse ressecamento extremo da minha pele. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque lá no meu Instagram, vocês estavam juntos comigo nessa saga, tá? Se você não segue, me segue lá no Instagram, gente. Conclusão. Quadro histológico de hiperceratose com epidermólise da camada granular focal. O que significa isso? Pelo que eu pesquisei, a hiperceratose é uma superprodução de queratina. Minha pele produz muita queratina. Por isso que eu tenho áreas em que a pele é mais escura e tem uma textura mais grossa. Essas áreas é onde há uma superprodução de queratina. A queratina ela é responsável na nossa pele pela epiderme, pelo que eu pesquisei. Quando dá uma hiperprodução, uma superprodução, essa pele vai virar meio que um cascão assim mesmo, sabe? Então, eu tenho isso, a hiperceratose, tá? E a epidermólise é aí que vem, gente, em todas as coisas eu vejo cuidado de Deus, mas isso aqui, assim, me chocou muito. Por quê? A epidermólise pode ser um grupo de doenças, entre elas a dermatite, a psoríase, só que os médicos já descartaram a psoríase, descartaram a dermatite na minha primeira consulta, nesse meu retorno, né? Mas a epidermólise é também conhecida como a doença da asa de borboleta, que é quando a pele da pessoa é muito frágil. E eu tenho a minha pele muito sensível. Embora tenha essas áreas que são mais grossas, ainda assim, se eu bater com a minha perna no sofá, a minha pele sai. Entende? É uma pele muito sensível. E a epidermólise é a doença da asa de borboleta, por quê? A pele fica extremamente sensível ao ponto de rachar. E quando eu era criança, uma das coisas que os médicos falaram com a minha mãe era que a minha expectativa de vida era de 3 anos apenas.
Por isso que eu falo sobre o cuidado de Deus. Minha expectativa de vida era de 3 anos. Eu tenho 32 anos. E aí, quando eu pesquisei sobre epidermólise, isso fez sentido para mim, porque as pessoas com epidermólise, elas vivem, às vezes elas morrem com 1 ano, às vezes elas vivem no máximo até os 18 anos, porque a epidermólise, ela tem estágios da doença, ok? Os casos mais graves e os casos mais brandos. Então, quando eu olho o meu histórico e pesquisando sobre a doença, eu acredito que eu nasci com um caso grave da doença e esse caso ele regrediu e hoje eu tenho o tipo brando da doença. Porque a epidermólise, as pessoas podem inclusive perder membros, sabe? De tão sensível que fica. Pode afetar o rosto, tudo. É muito triste, assim. Caso mais brando, né, da epidermólise na infância, isso é pelo que eu li, tá, gente? Na infância tem os episódios bolhosos e à medida que cresce, param de surgir bolhas, mas a pele continua sensível, que é o que acontece comigo. E é a epidermólise que traz essa dor, né? E o contato com coisas sintéticas traz essa dor de queimadura de 2º e 3º grau, que incomoda muito. Às vezes eu tinha que dormir de barriga para baixo, porque eu não tinha posição para dormir de tanta ardência no meu glúteo, sabe? De não poder me sentar, de tanta ardência. Mas é a pele, né? Que arde. Enfim, então a epidermólise é responsável por isso. Há uma deficiência, pelo que eu li, na produção de colágeno, né, quando se tem epidermólise. Então, eu tenho essa deficiência do colágeno e uma hiperprodução da queratina. Então, são essas 2 doenças, a epidermólise e a hiperceratose. Estou explicando para vocês diante do que eu já pesquisei. É claro que em abril passarei pela consulta médica e aí veremos, né, quais serão os próximos passos. Com certeza o médico vai me explicar de forma ainda mais detalhada. Mas eu tô assim, tão feliz, tão realizada por ter alcançado isso. Porque finalmente, depois de 32 anos, eu tenho um diagnóstico que eu queria muito compartilhar isso com vocês. A médica me falou que havíamos chegado a um resultado preciso. Meus olhos encheram de lágrima na hora. Eu peguei o celular na hora. Eu mandei mensagem para minha mãe, eu mandei mensagem pro meu namorado, que são as pessoas que estão mais próximas a mim nessa luta. Cheguei em casa, contei pros meus irmãos, eu tô, assim, emocionada de compartilhar isso com vocês, porque é muito difícil você dar tiros no escuro de algo que diz respeito à sua saúde, sabe? E eu gastei muito dinheiro mesmo, procurando uma forma de acalmar um pouco a minha dor, a minha aflição, a minha angústia. E muitas vezes eu orei e falei, Deus, por favor, Senhor, deixa os médicos aqui, dê sabedoria aos médicos, para que a gente chegue a algum lugar. Tanto que quando eu falei com a minha mãe assim, mãe, vai sair o resultado da minha biópsia. Minha mãe falou assim, não vai dar nada não. Eu falei, não mãe, eu tô há 32 anos esperando, eu quero que dê alguma coisa, a gente tem que chegar a algum lugar, sabe? Eu vou ficar minha vida toda dando tiro no escuro, sem saber o que é, tratando como algo que dentro de mim eu sei que não é, porque eu cheguei ao ponto de saber que não era dermatite. Porque nada funcionava e todos os remédios muito caros, então assim, eu fiquei tão emocionada, eu falei, Deus, muito obrigada porque agora vai começar um novo capítulo, sabe? Agora nós sabemos o que é, eu sei o que é, os meus médicos sabem o que é. Então eu queria muito compartilhar isso com vocês, eu tô emocionada falando aqui. É um caso muito curioso porque todas essas 2 são doenças hereditárias e ninguém da minha família tem. Ninguém. Minha mãe não tem, meu pai não tem, pessoas do lado da minha mãe, da família da minha mãe, do lado da família do meu pai, ninguém tem. Mas enfim, eu nasci assim, aprendi a ser bem resolvida com isso, né? E sigo me resolvendo, porque tem muitos momentos que é muito difícil. Mas agora é um novo capítulo e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou continuar compartilhando quando eu voltar no médico, como será. E quis compartilhar aqui porque muita gente enfrenta doenças de pele e é muito difícil lidar. Uma coisa que é muito difícil lidar em relação a doenças com a pele, porque eu tenho sempre que me explicar.
Sempre, se eu vou fazer uma depilação, eu tenho que chegar lá e explicar. Eu tenho que explicar que isso não é contagioso, eu tenho que explicar que meus irmãos... Nossa, na minha infância, eu sofria muito mais, porque as crianças não entendiam. Então, eu passei por muita coisa na minha infância, assim. Das crianças falarem, nossa, sua mãe deixa você vir com a pele toda podre pra igreja ou pra escola. Passei muito por isso, sabe? De ir pra escola fedendo azeite, porque era o que tinha na época pra eu poder passar. E aí, eu tacava azeite, óleo de girassol, e não dava jeito, sabe? Enfim, e aí eu olho pra trás e falo, Deus, obrigada. Obrigada! Então eu queria compartilhar isso com vocês. Lembrando que as doenças de pele também têm relação com o psicológico, então a gente precisa sempre buscar ajuda psicológica, porque é algo que vai mexer com a nossa mente, mexer com a nossa estética, e se mexe com a estética, a gente cai no loop de mexer com a mente novamente, nós que somos mulheres, enfim. Mas não desista de vocês. Como eu falei com vocês, por muitas pessoas que me conhecem, se as pessoas, nossa, você não tem mais bolhas, né? Nossa, sua pele melhorou, né? E aí, por elas, muitas das vezes eu nem precisava mais correr atrás disso. Porque as pessoas que acompanharam o meu sofrimento na minha infância estão felizes e satisfeitas por saber que a minha pele não apodrece mais. Mas eu sempre busquei mais, eu sempre fui assim, se eu quero mais, eu vou atrás, mesmo que sozinha. Né? Eu falei, Deus, eu preciso e eu mereço ter ainda mais qualidade de vida. Então eu não vou desistir de mim. Então é isso, não desistam de vocês. Busquem diagnósticos, valorizem as universidades públicas, valorizem os pesquisadores, valorizem a ciência, porque Deus guiou pessoas, estudiosos, para que chegássemos ao que eu espero há 32 anos. O resultado do que eu tenho. Qual é o meu problema de pele? Isso é um troféu? Nossa, eu tenho 2 problemas de pele. Não, não é. Mas pra mim é uma luz gigante em um túnel de 32 anos, que é a minha história. Quero pedir pra vocês, curta esse vídeo, se inscreva no canal. E se você conhece uma pessoa que está buscando o diagnóstico de um problema de pele também, que não sabe o que é, encaminha para essa pessoa, para que seja para ela também uma luz, para ela não desistir de buscar um diagnóstico. E continuem comigo, eu quero transformar esse canal, quero compartilhar aqui no canal também esse meu diário, né, em relação à minha saúde e essas minhas questões com a pele. Agradeço muito por vocês ficarem comigo até aqui. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigada!